Então, há dois tipos de êxodos acontecendo agora. E eu acho que Phyllis Tickle e outros acertaram em cheio. Eles disseram que estamos há 500 anos da reforma, estamos à beira de outra. Então eu acho que estamos dentro dos primeiros sinais de uma nova. E a questão com a reforma é que ela realmente muda a forma como você pensa. E se você consegue mudar a forma como pensa, isso muda toda a sua resposta subconsciente. Você aprende a viver de dentro para fora em vez de fora para dentro. O avivamento é tentar colocar vida nova em recipientes antigos, sabe? E estamos cansados disso por causa dos recipientes antigos, dos odres velhos, dos antigos. Como você quer falar sobre eles? Eles são absolutamente insuficientes para tornar a transformação real. Então agora temos dois tipos de êxodos. Temos um grande grupo de pessoas que estão saindo porque simplesmente estão chamando tudo isso de besteira. E as estatísticas mostram que a maioria dessas pessoas, em um período muito curto de tempo, não tem mais nenhum senso de relacionamento com Jesus. Sabe, o que significa que todos aqueles anos de doutrinação, isso não funcionou? É isso. Não era real. Era baseado em coisas como medo, culpa e vergonha, sabe? E se você tem um relacionamento baseado em abuso, certo? Sim. Quando você sai, você não quer mais voltar. Não. Então a outra coisa que você está falando é que há muita coisa. Principalmente os jovens que também falam besteira, certo? Mas eles estão em um quadro de referência onde tem uma sensibilidade para coisas que realmente desejam. E as gerações mais velhas, nós cortamos isso, não é? Não conseguíamos mais sentir as coisas que eram importantes para nós porque estávamos muito doutrinados na cabeça. Nada havia penetrado no coração ou saído do coração. E os jovens dizem, não, eu quero pertencer a algo que realmente importa e muda as coisas. E há um vácuo de relacionamento autêntico. E as mídias sociais são apenas, você sabe, pornografia visual, certo? É como se fosse a imaginação de um relacionamento sem o risco de um relacionamento real. Que é exatamente o que é pornografia. Ou teologia ruim, certo? Espero que você tweete as coisas ótimas. Quer dizer, eu não. E outras pessoas os encontram e então eles o fazem. Então eu fico tipo, tanto faz. Mas falando sério, você está resumindo o que todos nós sentimos, mas não temos palavras. Sim. Então sua comunidade que está partindo para salvar sua fé. Sim, você sabe. Não eles perdendo Isto. E a outra comunidade inteira, os mais velhos que estão deixando a comunidade porque estão esgotados, eles simplesmente dizem, isso não funciona, tem que haver algo mais. E assim é absolutamente fascinante. E ao mesmo tempo, as paredes caíram e acho que isso se deve, em parte, à revolução da internet, porque ela derrubou as paredes. Quer dizer, você não poderia se esconder. Correto. Você não poderia se esconder dentro da sua pequena bolha de todo mundo, orelha fele. Confia em nós. Contra eles. Certo? E de repente você encontra pessoas que não acreditam no que você faz, mas na verdade são pessoas legais, criativas, boas e realmente amam seus filhos. Sim. Isso foi importante, pois crescemos pensando que quem amasse os filhos, sem conhecer Jesus, estava fingindo. Sim, eu sei por... Nós conversando. Eu sei. E foi. Mas você não poderia nem mesmo fazer perguntas sobre o quão inconsistente isso era, porque desafiar o sistema era desafiar Deus. Foi Deus quem construiu esta igreja. E não conseguimos ignorar o fato de que aquela pessoa que está quebrada, que agora está expressando o poder do sistema, está lutando exatamente com os mesmos medos que todos os outros. Segurança no emprego. Eles têm medo de onde virá seu próximo salário. Eles têm medo de que as pessoas olhem para eles e pensem que são idiotas. Eles têm reconhecimento dos colegas. Eles têm um sistema inteiro que reforça a autofalha. Sim. E é tipo, meu Deus, o que vamos fazer para nos tornarmos seres humanos reais e autênticos? Sim. E essa é mais ou menos a jornada. E os jovens dizem, bem, isso não está aqui. E Paul também parece, ironicamente, quase como um relacionamento abusivo com parte do vocabulário que existe na cultura da igreja quando as pessoas estão saindo, certo? Porque dizem, ei, você tem que estar na igreja. Tipo, não seja um consumidor. Tipo, sim, a igreja não é perfeita, mas ninguém é perfeito. Quero dizer, são todas essas coisas de dizer tipo, sim, mas tem algo realmente... Desculpe a linguagem, mas tem algo realmente fodido aqui que... E você está me pedindo para ficar porque somos todos imperfeitos. Mas seja por princípios ou métodos,
Parece que ambos são a razão pela qual estamos indo embora. E você está apenas dizendo, não, apenas fique e seja a mudança de dentro para fora. E eu fico tipo... E há uma legitimidade nisso. Quer dizer, há pessoas que são livres, podem estar em qualquer lugar, certo? Então não vamos nos afastar dos sistemas religiosos ou outros, certo? Certo. Você vai optar por um sistema ou outro. Você vai passar de um para outro. E o mundo inteiro está encapsulado em sistemas. E você só precisa lembrar que os sistemas não são eternos. Eles não são reais. Eles são. Eles ganham vida própria e então começam a consumir humanos. Energia, poder e organização humana, você sabe, vida, certo? Mas eles não têm nenhuma substância dentro de si. Sabe, se você tirar as pessoas de uma instituição, o que você ganha? Certo, nada. Bom, eu gosto do que Roe disse, garoto, sabe? Porque estamos tentando fazer um filme sobre Francis. Oh. Sim. E eu acho que ele... Como se Francisco. Sim. Ok. Yeah. Como ele... Você sabe todo o seu ponto, que foi muito útil pra mim, porque eu estava realmente preso aqui em alguns aspectos. Eu estava quase saindo quando ele meio que comentou, tipo, se Francis ficasse o suficiente pra fazer a diferença... Ele disse, estou fora, mas estou dentro. Vou lhe mostrar uma maneira diferente, mas eu ainda estou no time. Bom, mas ele está dentro, mas não está. Não desligado. Não de... Então, e esse é o grande problema em qualquer sistema. Se você for livre, você pode estar nele e não ser dele, o que lhe permite jogar dentro do espaço que os sistemas criam. W-E-E, e você não precisa ser o anarquista. Você não precisa ser aquele que tenta derrubá-lo. Você não precisa ficar chateado. Você pode reconhecer esses sistemas, ou o que eles são e o que eles fizeram às pessoas. Sim. E então você pode se juntar ao Pai, ao Espírito e a Jesus e dizer, eles realmente não sabem o que estão fazendo. Você sabe, e é. Ainda posso partilhar o pão com você. Oh, meu Deus. Sim. Porque nunca foi uma questão de sistema. Sim. Sabe, quando muitas pessoas dizem que estão deixando a igreja, é porque ainda estão falando sobre uma construção sistêmica. Certo. Eles estão deixando uma coisa... Bem, a igreja nunca foi uma coisa. Ela era uma extensão dos relacionamentos. Então, deixe-me fazer uma pergunta prática. Sim. À luz disso, o que exatamente alguém faz quando está inserido em um sistema? Uma igreja local e a pessoa chegou a um ponto em que pensa, devo ficar? Mas as autoridades, tipo, eu simplesmente não concordo com toda essa teologia. Certo. Seja a infalibilidade das escrituras, seja a sexualidade, seja... Então a razão para ficar ou não é entre você e o Espírito Santo. Não tem nada a ver com sentir-se culpado por ir embora, ou com ter medo de ir embora, ou com ficar consternado por ter que ir embora, sabe? Então, se você quer ser um agente de mudança ou uma pessoa revolucionária por natureza, apenas aprenda a ouvir o Espírito Santo por si mesmo, certo? E então tudo flui a partir disso. Agora você não está apenas em um estado reativo, mas parte do que o sistema fez foi dizer que você não conseguia ouvir. E então vamos ouvir você. E então parte da teologia destrutiva era, você está separado de Deus, eu estou menos separado de Deus, então posso ouvir melhor do que você. Então eu vou te contar o que é Deus. Dizendo agora. Certo. E assim que você faz isso, você tem escravos. Sim. Certo. Sim. E assim é. Não. Deus é um bom comunicador e sabe falar na sua língua. Então, deixe-me responder a algumas perguntas práticas, porque sei que me arrependerei se o fizer. Porque eu posso ter TDAH, como você sabe. Tudo bem, resumindo a história, meu avô morreu há 10 anos. Homem judeu, o homem mais amoroso que você poderia conhecer. Eu não conhecia Jesus, exatamente. Eu sei. E eu estava no inferno. Certo, isso é. Bem, esse é o ambiente em que cresci. Até minha avó, que eu amo, a avó batista fundamentalista. Lembro que um ano dei para minha prima um livro sobre a Madre Teresa e ela disse, que pena que ela vai pro inferno. E eu fiquei tipo, a família toda disse, vovó, sabe? E ela estava sendo astuta, irônica, ou ela quis dizer isso? Ela... Tudo bem. É como minha mãe. Você sabe? Sim. Então, mas aqui está o acordo. Quero dizer todo mundo, quero dizer todos. A maioria dos cristãos que conheço. E novamente, o acampamento dos seus rapazes é como o acampamento do Roar, que vocês não conseguem levantar. E eu tenho uma ótima história sobre você especificamente, porque você foi um dos primeiros para mim, porque eu não conhecia o Roar até os últimos anos.
Sim, você foi o primeiro que me fez sentir. Eu quase me emociono só de pensar nisso, mas você me fez pensar. Talvez isso seja verdade. Eu sei. E sou muito grato por aquele dia. Eu sou muito. É isso, mano. Mas foi aí que tudo começou. Eu quero. Não tem jeito. Não tem como meu avô estar no inferno. Então eu criei minha própria lógica, tipo, ok, tem isso. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque eu fui, ok, então espere, é isso. Se não descobrirmos o quebra-cabeça antes de morrer, queimaremos para sempre. Sim. E é por isso que eu tuitei aquela coisa. Sinto muito que você tenha morrido. Não há nada que eu possa fazer por você agora. A morte vence. E essas foram palavras que você nunca ouvirá Deus dizer. Certo? Graças a Deus. Sinto muito, você morreu. Nada a fazer agora. A morte vence. E deixe-me dizer, a religião precisa de 3 coisas. Precisa de separação. Certo? Você está separado de Deus. Então eles precisam de um abismo que você precisa atravessar. E então os especialistas mantêm seu poder sabendo qual é a mágica. Então eles precisam de magia como número 2. Sim, assim como os pecadores, a oração é mágica. Não é bíblico. Não existe em lugar nenhum. Nós. É como alguém me disse outro dia, tinha uns 70 anos. E... Bem, eu disse isso ao horror. Eu disse, sabe, na fé protestante, pelo menos naquela em que cresci, a escritura mais famosa não é a escritura. Certo. E é esta frase. Se você aceitar Jesus antes de morrer, você não irá para o inferno. Ah, sim. Eu fiquei tipo, os cristãos sabem disso. Os protestantes sabem disso. Não está nas escrituras. Pecadores. A oração é mágica. Sim. E é como se fosse assim que você atravessa o abismo. Então, mesmo que Jesus morra na cruz, sabe, Adão é muito maior porque... E você tem que se salvar. É, certo. Sim. É pela fé, não pelas obras. Mas isso não é bem verdade. Você tem que se salvar. Sim. Foi isso que sempre me incomodou quando comecei a ir. Comecei a dizer, não. É só fé, crença e dada a D. E então comecei a ir, mas arrependimento. Indo bem, quanta fé? Quanto arrependimento? Quanto? Eu fiquei tipo, porque eu sei que não tenho o suficiente em nenhuma categoria CA. E onde o medidor de descrença? Sim. Sim. O que você prende ao seu coração ou à sua cabeça diz, eu acertei, eu bati. Suficiente. Porque... Todo mundo pode, bem, envelhecer. A idade da responsabilização é isto ou aquilo. Não, eles estão bem porque são S. E morrem. Age of Accountability é mágico por não estar nas escrituras. Certo? Sim. Então é assim. Mas você sabe por que eles criaram a Era da Responsabilidade? Porque eles não conseguiram. Eles simplesmente tinham compaixão humana demais para mandar crianças pequenas para o inferno. Certo. Certo. Então eles criaram a Era da Responsabilidade. Eu só conheço uma pessoa no planeta que realmente acredita nisso. Realmente. Que acredita no inferno. A maneira como ensinamos isso, até mesmo os evangélicos modernos, é uma mulher na Flórida que matou seus 3 filhos antes que eles completassem 12 anos. Quando o mais velho estava quase fazendo 12 anos, ela matou os 3. Ela, os filhos dela. E no banco de defesa na Flórida, a defesa dela foi: estou disposta a trocar meu destino eterno por amor aos meus filhos, para que eles nunca experimentem as chamas do inferno. Ela acredita no inferno. Todo mundo fala sobre isto. Ela acredita nisso. E você olha para isso e pensa, isso é horrível? Bem, se essa é a motivação horrível para o que ela fez, o que isso diz sobre a doutrina por trás disso? Sim, certo, sim. E não questionaremos a doutrina por trás disso, mas quando vemos que isso foi resolvido, ela é a extensão mais lógica dessa doutrina. Certo. Então por que você não mataria seus filhos? Sim, certo. Porque se você realmente acredita nisso, qualquer criança que passe dos 12 anos e não sabemos se, 9 meses estão incluídos nisso, mas digamos que ela passe desse ponto, seja lá qual for esse ponto mágico, ela vai experimentar em sua existência mais dor do que a raça humana experimentou coletivamente durante toda a existência desde a criação. Essa única criança, porque estamos falando de infinito, certo? Então, nessa duração infinita, eles vão experimentar mais perda, dor e sofrimento do que toda a humanidade experimentou desde a criação. E você pensa, como isso pode sequer começar a fazer sentido? Então, o que nós... Então aqui vai estar na pergunta? Sim, certo. A pergunta que todos eles têm. E pra mim, do meu ponto de vista, é assim. E eu até mandei um e-mail pro Ross sobre isso. Eu disse, eu nem sei mais como ler minha Bíblia agora que todas essas coisas estão mudando pra mim.
Então eu acho que o crítico pensa, e pra mim é mais uma questão de eu só quero saber como ler de uma forma mais aberta. Mas tipo, o que fazemos com essas escrituras? Tipo a história de Lázaro, sabe? De estar no inferno e dizer não venha, que é uma Parábola? Me ajudou a entender, o que ele estava tentando dizer ali? Essa é uma ótima pergunta. Se deixa eu te indicar logo de cara o livro do Brad Jersak, Jersak, Her Gates Will Never Be Shut. Tem outro livro chamado O Amor Inescapável de Deus. Não consigo lembrar o autor. Na verdade, ele é de Salem, Oregon, e é advogado e professor de lógica. E ele lida muito bem com essa passagem. O Baxter também faz isso. E vários outros também. Primeiro, eles tratam isso como uma parábola. E você não constrói uma doutrina baseada em parábolas, ou se quiser fazer isso, então pegue a dos bodes e das ovelhas, e a doutrina ali seria salvação pelas obras. É melhor você ir até os pobres, é melhor você ir até a prisão, é melhor você ir até lá. Sabe, é assim que você consegue. Não é a oração do pecador, mas sim tudo isso. Tudo isso é um ataque direto contra os fariseus e a forma como eles enxergam as coisas. Não é isso. Jesus está usando a visão de mundo deles contra eles mesmos. Exatamente. Ele não está tentando definir o que é a vida após a morte. Quando olhamos para a passagem das Escrituras e este é o nosso povo, fomos ensinados a apenas focar em um versículo e olhar para o contexto daquele versículo. E você sabe, eu aprendi muita lógica e habilidades de pensamento excelentes com a minha tradição porque estávamos tão presos em nossas cabeças que ficamos muito bons nisso. E isso é algo positivo, não negativo, certo? Mas de alguma forma, poderíamos nos dissociar completamente, o que é um processo puramente mental. É uma habilidade mental intrínseca e complexa que possuímos para evitar ou não ter que lidar diretamente com o impacto avassalador de um trauma profundo. Certo. Então aprendemos a fazer isso teologicamente. Sim. Então podemos pegar a parábola de Lázaro e você sabe, o pós-vida e tudo isso, e o homem rico, e podemos pegar isso e então podemos transformar aquela coisinha na coisa com a qual estamos tendo um problema. Qual que é o contexto? Bem, o contexto não é apenas as escrituras ao redor. Os contextos são todas as outras escrituras e a revelação de Jesus e a totalidade de todo o corpo das escrituras e a igreja primitiva, o que eles fizeram com isso, etc, etc. Mas podemos ficar presos em uma palavra ou uma frase? Então deixe-me te dizer qual é um dos contextos dessa passagem. É que Deus estava em Cristo e reconciliou o cosmos consigo mesmo, não levando em conta os pecados deles. Esse é o contexto. Sim, mas esse é o contexto dessa parábola. Certo. Então não vou entrar em detalhes e resolver a parábola para você, porque francamente não consigo lembrar como fazer isso. E se eu não te contar, isso me faz parecer mais inteligente. Mas eu sei que Brad sabe e sei que esses outros recursos sabem. Certo, mas o que eu quero que você faça é reconhecer. Não fique preso a um versículo quando o contexto é muito maior. Quando você tem um versículo como Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o cosmos, não imputando a eles os pecados, ok, esse é o quadro de referência para essa parábola. Sim. Isso é tão bom. Você entendeu? Bom, então... Muda imediatamente o contexto da parábola. Sim. E então, seja lá o que a parábola esteja dizendo, ela não contradiz isso. Então, historicamente, minha pergunta é... Sabe, e eu sei um pouco, ok, a igreja oriental, alguns dos pais nunca acreditaram no inferno. Ou eles construíram isso dentro de um quadro de referência diferente. Ajudou a mim. Ok, então de novo, o livro de Jules, For Gates Will Never Be Shut, seria realmente útil para qualquer um que queira ter uma conversa sobre isso. Nós temos a história de Jeremias. Jeremias é quem inventou o lago de fogo, inventou o fogo do inferno, todo esse conceito. E isso foi porque ele estava tão irritado com os sacerdotes de Moloque, porque eles tinham criado fora de Jerusalém, no Vale de Rinom, uma fábrica de destruição de crianças para Moloque. Eles usavam fogo para matar bebês. Então eles tinham tudo isso. Essa é a terceira coisa de que a religião precisa. Você tem separação, magia e sacrifício, certo? Então Jeremias leva um exército para lá e com fogo limpa Anom. Certo. E o fogo era tão intenso que queimou todo o vale e isso se tornou o Lago de Fogo.
mas a intenção era purificadora. E então, sempre que você lidava com Jeremias, quando ele estava lidando com fogo ou qualquer um dos profetas, era sempre uma purificação. A intenção como sal, certo? Todos são salgados com fogo, certo, certo. A intenção é limpar, restaurar e purificar com ouro, prata, seja o que for. O fogo é o que purifica, certo? Então a mentalidade é purificação. Os fariseus tinham uma visão da vida após a morte, na qual, por um tempo, você pagaria uma penalidade equivalente ao que tivesse feito de errado. E então você foi extinto. Basicamente, era apenas um pouco vago. Como o purgatório. Sim, mais ou menos assim. E assim esses dois sistemas estão em vigor. A tradição de Jeremias e a tradição dos fariseus. Quando Jesus aparece, Jesus menciona o inferno, que é a Gêena, que é o vale de Inom, certo? Porque agora, esse é o depósito de lixo nos arredores de Jerusalém. E os fogos duram enquanto há algo para queimar? Sim, certo, sim. Então, quando ele menciona isso, ele nunca menciona sem citar Jeremias, para que você saiba de qual linha ele faz parte. Então, a igreja primitiva pegou isso e usou alguns dos... Bem, depende de quem você está lendo na igreja primitiva. Mas, no geral, eles não têm. Eles não têm nenhum tipo de inferno de tormento consciente eterno. Isso não existia, só foi aparecer com o infernalismo de Dante muito tempo depois. E o que eles tinham é que esse fogo é o próprio amor de Deus. E é aí que estou agora. É assim que falo sobre o céu e o inferno. O que quero dizer é que não estamos falando de destinos aqui. Sim. Estamos falando sobre relacionamento com o amor. Então, se você quiser se apegar à sua escuridão, às suas coisas ruins e àquilo que está quebrado, a presença do amor em sua vida será mantida. Certo? Essa irritação e convicção constantes. Certo? Mas por que você não pode fugir do amor? Não, você nunca escapa do amor. Há algo que não pode separar você do amor de Deus. Nem vida, nem morte. Portanto, a morte não pode separar você do amor de Deus. Não qualquer coisa presente ou futura que abrange muito, nem qualquer coisa criada que inclui... E você é? Certo. Então você não será capaz de se separar do amor de Deus. Bem, para intervir onde estão as minhas perguntas, é que tipo assim... E de novo, ouvi essa citação do Rô, mas ele está citando Teresa de Ávila. E então, você sabe para onde estou indo, mas onde aconteceu a Inquisição foi tipo, você acredita no inferno? E ela responde, sim. E então eles vão embora. Ela se vira para as irmãs e diz, eu só não acho que tenha alguém lá. Isso é, sabe, uma coisa. Eu adoro isso. Mas o tipo de pergunta que eu, minha esposa e outras pessoas estamos fazendo agora é, sabe, eles me perguntam diretamente, você acha que alguém vai estar lá? E eu digo, não, eu acho que sim. Bem, porque eu já estive lá. Então aqui está a minha pergunta. É isso? Bem, deixe-me contar minha teoria sobre o porquê de talvez não ser assim. Se você e eu estivéssemos fisicamente a 1,5 metro do Sol, não existiríamos mais. Certo? E eu vou... Bem, aqui está o que eu me pergunto. Eu não sei de nada. Mas o que me pergunto é se quando o eu material se for e estivermos cara a cara com o Senhor, se houver algo em mim que não queira, não que eu não tenha livre-arbítrio, mas eu vou se você puder resistir. Se você puder resistir ao amor de Deus. Mas acho que isso me leva à minha pergunta. Assim, porque você está interferindo no livre-arbítrio. E não diminua o maior presente que já foi dado a qualquer parte do cosmos ou da existência. E então pinte um quadro para mim, sabe? Porque eu só quero aprender. Sim. Pinte um quadro para mim. Certo, esqueça todo o nosso histórico. O que nos foi inculcado é como é. É boom, estamos mortos. Sim. E são as pessoas que não o fazem. Basicamente, eles não querem Deus, eles não querem o seu amor. Eles vão. Eles querem se apegar a qualquer coisa. Suas coisas religiosas. Sim, eles são coisas religiosas assim. É. Certo, então quando começamos a falar sobre isso, estamos em uma área de conjecturas. Certo, e Sietz, Lewis é muito claro sobre isso. Mesmo em grandes divórcios, neste ponto estamos todos brincando de faz de conta. Certo, o mesmo acontece com Nárnia e coisas assim. Então, mas sabemos o suficiente em termos do que Jesus falou que há eras de julgamento post-mortem. Ionias é plural assim como singular. E então sabemos que madeira, feno e palha são queimados. Isso é um processo. Sabemos que todos são salgados com fogo. Sabemos que há um continuum que vai deste lado.
Se você não está disposto a lidar com suas porcarias agora, Deus não vai fazer isso. Você sabe, a morte não é o antídoto mágico que... Eu sou? Sim. É como se você não soubesse aprender. Se você não sabe tocar piano deste lado, você não vai saber do outro lado. Você terá bons professores. Mas você tem que aprender, certo? Sim. E não é como se quando você morre, você de repente se torna onisciente e você fica, sabe? Não. E você foi criado para ser um ser material. Bem, me ensine. Bem, por causa da ressurreição do corpo, a intenção desde o início é que habitemos um universo material. Os novos céus e a nova terra não são novos e gentis. Isso é. Está reformado. Isso é. Sabe de uma coisa? Deixe-me colocar desta forma. Fracasso. Primeiro de tudo, você está me surpreendendo. Legal. Então, Eu amo isto. se Deus pudesse ter criado um universo no qual seres com livre-arbítrio não dissessem não às suas escolhas, nós certamente estaríamos nele. Entendi. Ok. Então estamos na melhor criação possível e trouxemos todo o sofrimento. Mas isso era conhecido na decisão de criar. E como qualquer um de nós que tem filhos que brigam entre si, nunca há dúvidas se eles deveriam ter nascido. Ou até mesmo crianças que sofreram enfermidades incríveis. Não há dúvida de que eles deveriam ter nascido. Certo, o fato de sua existência é muito maior do que qualquer sofrimento que eles enfrentam. Certo? E assim Deus cria. Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Não porque papai, Deus vai matá-lo no futuro, é porque nós somos. E essa é a saída da ilusão da separação e da ilusão que a religião traz, e da ilusão da magia e da ilusão do sacrifício. Certo? É isso que vai acontecer. E então a questão é que, assim que Adão é criado, que tem a capacidade de dizer não, Deus não tem mais controle. E o que Deus tem é relacionamento. Porque agora me explique isso, porque foi aí que a mente de todo mundo, inclusive a minha, simplesmente explodiu. Ok. Porque controle é poder, e não relacional. A magia não é relacional. A oração do pecador não é relacional. Sim, claro. Sim, parece relacional. Estou recebendo Jesus em minha vida. Mas agora você se mudou. O quê? Por meio de sua transação, você se move deste lugar para este lugar e Deus não tem escolha sobre isso. Certo, é uma jogada de poder. E magia é sempre um movimento poderoso. Voz. E a questão sobre religião é que você não precisa confiar em Deus, você precisa saber fazer. Bem, a razão pela qual eu quero que você explique isso na prática é que eu estou pensando que um amigo meu, cuja conversa como essa, faria ele ter dor de cabeça. Sabe, isso machuca o meu, mas de uma forma boa. Caminho? Mas, por exemplo, sua esposa morreu e ele tem sido suicida a maior parte de sua vida. Vida. Ele é como Davi, eu sei que Deus é real. Estou muito puto com ele, de verdade. Absoluto. Isso é porque ele tem uma visão muito baixa da humanidade. Desempacotou pra mim. Por que eu? Ele luta pra acreditar que Deus o ama. Sim. Por causa dele. Eu sinto isso ligado ao que você... Se eu perguntasse a ele e dissesse, então, teria sido melhor que você nunca tivesse experimentado o amor da sua esposa? Que ela nunca tivesse existido? Ele diria, de jeito nenhum. Então a questão não é a existência da criação. A questão é a perversão do encanto e da beleza, que era a intenção absoluta de Deus. Então essa raiva é realmente contra a humanidade por ter trazido toda essa escuridão que acaba fazendo com que a morte seja algo com que temos que lidar. Então a pergunta dele seria, porque eu conheço meu amigo, se Deus era bom, porque ele criou voltando ao livre-arbítrio. E é por isso que eu digo que você tem uma visão muito limitada do livre-arbítrio. Você não entende que criação magnífica você é. Que suas escolhas realmente importam, certo? Sua escolha de perdoar reverbera pelo cosmos e muda as coisas. Estamos começando a perceber isso com a teoria quântica. E é tipo, não. Você não percebe que Deus não constrói nenhuma cruz? Não havia sofrimento na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo até nós aparecermos. Fomos nós que fizemos isso, certo? Então ele precisa ficar bravo, mas não é com Deus. Se ele vai ficar bravo com Deus. É como se dissesse, Deus, por que você nos amaria? Este é o profeta que diz, Deus, você é tão lindo, você é tão maravilhoso, você é tão gentil, você é tão grandioso. Você não podia olhar para o pecado.
Então por que você faz isso? Certo? Essa é a outra metade desse verso. Então por que você faz isso? Certo? Então temos um relacionamento com um Deus que é bom o tempo todo e faz a escolha de criar sabendo da bagunça que causamos. Então não tem problema assumir a culpa por isso. Sabe, ele não foge disso. E não só nós introduzimos o sofrimento e construímos cruzes, porque Deus não constrói uma cruz, pois é um instrumento de tortura, certo? Mas nós entramos nisso e ele entra e destrói o seu poder. E aqui está o gênio redentor. Deus não só destrói o poder da morte ao se submeter a ela, algo que nós trouxemos para a mesa, certo? Mas ao se submeter a ela, transforma esse ícone de iniquidade em um monumento e um ícone de graça que é precioso para nós. Usaremos anéis em nossos. Com uma cruz, teremos cruzes em nossos colares. Por quê? Porque temos esse dispositivo de tortura e execução que Deus transformou de um ícone das trevas em um ícone da luz. Isso é redimir o gênio e o Ietá. Parte disso é que no Ocidente não sabemos como começar a lamentar Com tudo isso ainda. E ele tem razão em ficar irritado. Ele tem razão em ficar bravo, porque a morte é simplesmente errada. O mal é errado. Certo. Você sabe, eu sei. Mas vamos lá. Vamos colocar a culpa diretamente nos pés daqueles que trouxeram isso à existência. E somos nós, certo? Cara, isso é muito útil. Sério mesmo. Obrigado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se torna nós para lidar com o que trouxemos, certo? É como se tudo o que nos ensinaram fosse contra nós em termos de como lidar com a dor, como... Oh meu Deus, toda essa teologia está realmente funcionando. Isso é... Desumanizante. Sim. Certo? Sim. E parte da coisa do inferno. Este é um acordo com George MacDonald. Eu adoro George MacDonald. Se você quer um livro incrível, é os Sermons Não Ditos sobre a criação em Cristo dele. Existe uma edição do Roland Hein que é a melhor, pelo menos no que diz respeito à versão em inglês. Mas MacDonald diz, se você confia na bondade de Deus, o que já é uma grande questão para começar. Mas se você confia na bondade de Deus, você correrá para Ele de braços abertos e dirá, por favor, venha e me julgue até o âmago e queime tudo o que me impede de ser plenamente humano e plenamente vivo. Veja, eu confio na fúria ardente de Deus porque confio em sua bondade. E essa fúria não é diferente daquela que sinto quando minha filha começa a acreditar em uma mentira sobre si mesma ou quando um dos meus filhos sofre de uma enfermidade. Quero ser uma fúria feroz e entrar em qualquer que seja essa ilusão e destruí-la. Certo? De onde vem esse amor? Isso vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, essa fúria não é contra nós. É a favor de nós e contra tudo que nos impede de sermos plenamente humanos e plenamente vivos. Vós, certo? Sim. Então agora posso confiar no Hellfire porque ele foi criado por um Deus bom com a intenção de purificação. Sim, para o diabo e seus anjos, mas francamente para tudo que não é do tipo de amor que está em mim. E então sim, as pessoas estão lá, mas graças a Deus. Certo? Porque essa é a esperança deles. Certo? E é por isso que digo que o inferno é relacional. Tanto o inferno quanto o céu são uma relação de amor. A questão é se você quer continuar com a sua escuridão ou não, mas é o mesmo amor que está perseguindo você. Deus é bom. Ele não vai criar esse pequeno grupo de maldade aqui que é abusivo e destrói vidas humanas. Não, tudo é sobre ser humano. Sim, claro. Essa é a centralidade da humanidade. Coloque desta forma. Jesus escolhe não pecar porque não quer se tornar menos humano. Uau, certo? Nunca pensei nisso. Bem, porque todo mundo... Não, porque todo mundo fica tipo, ele é Deus e tudo mais. Então ele disse, não. Vai que ele nunca corrige. Não. Não, ele se recusa a se tornar menos humano. Certo. Porque não fomos projetados para a corrupção e para a destruição. Sim. E sua recusa em pecar é uma recusa em negar sua humanidade. Então conjectura, certo? Então as pessoas no inferno, como não é um lugar geográfico... É o abraço do amor do Pai. Ou, o que você quer dizer com isso? É deles que estão fugindo. Ah não, você não pode fugir. Eles não estão se submetendo ou estão se submetendo a isso? Isto.
É a ilusão da separação. É a mesma ilusão que começa com Adão. Quando o pecado entra no mundo, não é quando eles comem a fruta. O hebraico é: ao morrer, você já terá morrido. Quando ele já morreu. Certo. Não é bom que o homem esteja separado. Isso foi antes mesmo de ela ser trazida para fora. Em uma série de bens, e muito bens, você tem um que não é bom. Tudo o que não é bom não se origina de Deus. Por meio de um homem, o pecado entrou e corrompeu o universo. O que o cercava? O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ainda assim virou o rosto e acreditou na ilusão da separação. E assim, a solidão, o isolamento, tornam-se a ilusão central absoluta que Jesus vem combater. E quando ele sua sangue antes do Getsemane, no Getsemane, antes da cruz, não é porque ele tem medo da tortura da cruz. Ele não quer experimentar nossa ilusão de separação do amor com o Pai e o Espírito. E ele faz isso? Sim. Ele faz. Meu Deus, por que me abandonaste? Certo. Que ele está entrando em nossa solidão, na solidão de Adão e no clamor de nossos corações desde o início da história. E ele entra lá porque é lá que ele tem que ir para nos encontrar. É aí que estamos perdidos. E ali, como homem, ser humano, ele então clama: mas em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz: não posso te sentir, não posso te perceber, mas eu te conheço, certo? Então ele confia em nosso lugar quando nós não conseguimos, certo? Essa é a beleza. E o Salmo 22, que começa com Deus meu, por que me abandonaste? Termina com Ele terminou. E no meio do Salmo diz que ele não despreza a aflição do aflito. Ele não sente vergonha de você, ele não se envergonha de você. Tudo de ruim que você já passou na vida, ele não está ali como juiz disso. Ele não despreza a aflição do aflito, nem vira o rosto para ele. E quando ele clama, você ouvirá, e Jesus conhece toda a canção. E ele clama da cruz: meu Deus, que é o meu clamor. Esse é o clamor de Paul Young. Tantas vezes na minha vida. Onde diabos você está? Eu não consigo te ouvir, eu não consigo te sentir. A ilusão da separação e da religião aparece e fortalece essa ilusão. E dizem: você está separado. O seu pecado te separa. Sabe, tudo isso te separa. Mas pense nisso. Tudo o que está errado empurra você para a solidão, o vício, as mentiras. Tudo que é certo te empurra em direção à autenticidade, ao relacionamento, à honestidade, à verdade, tudo isso. Certo? E Jesus, para onde ele tem que ir? Ele tem que ir para onde estamos fundamentalmente perdidos, que é na solidão. Então o inferno não é solidão, rela presença, certo? Porque Deus nunca esteve sozinho, nem Deus cria nada que não esteja nele. Tudo isso é Novo Testamento, certo? Certo. Porque Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo. Nada do que surgiu a parte dele. Coríntios 1, 16, 17. Tudo o que foi criado, o invisível e o visível, é criado nele. Jesus segurou, sustentou e carregou tudo junto. Nós moramos no MOOC. Paulo diz isso no Areópago aos pagãos, certo? E ele está citando o hino a Zeus e diz: vocês sabem, vocês são todos filhos de Deus e vocês vivem, se movem e têm seu ser nele. Isso é verdade. Você nunca conhecerá uma pessoa que ainda não esteja em Cristo, porque o único lugar onde não estar em Cristo é cair no não ser. Porque não há nada, não há criação fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então estamos todos nisso e estamos todos nele. Sim. Certo? E assim você não encontrará uma pessoa que ainda não esteja em Cristo. E quando Jesus corporativamente toma nossa humanidade dentro de si, porque ele é o Criador, quando ele está mamando nos seios de Maria, a existência dela está nele. Certo? Sim. Então todos nós, todo o cosmos está nele. E Coríntios diz quando? Então quando ele morreu, todos nós morremos. E quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos. E é por isso que ele é o Salvador de toda a humanidade. É por isso que ele reconciliou o cosmos consigo mesmo. Ele fez isso, e é por isso. É um dom gratuito, não por obras, o que tira o poder das instituições religiosas. A desconexão é que quem eu continuo ouvindo pregar sobre ele não corresponde a quem eu estou experimentando que ele seja. Absolutamente. E foi aí que eu venci.
Eu disse a mim mesma, não posso de forma alguma jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Porque eu penso, ou era ele o responsável por tudo isso o tempo todo, ou então eu sou completamente louca, de verdade. Sim. E pra onde eu vou? Sim. Sabe, mas eu sou como, basicamente, você sabe, a maioria dos meus amigos, você sabe, teologicamente são dessa ideia protestante tradicional, você sabe. Certo. E quando comecei a compartilhar com eles, tipo, você sabe, minhas opiniões sobre... Mais. Quer dizer, eles estão, tipo, surtando. Sim. Você sabe, e eu fico, tipo... E parte disso é que eles amam você. Sim, eles estão preocupados com você. Não, isso, nada mal. Mas, nem sequer é um argumento. Mas você sabe, meu incentivo para eles é: mas minha fé não precisa dessas coisas para ser verdadeira. Deus não se afasta de mim, nem do seu amor por mim, nem do meu amor por mim. Você sabe, na verdade, parece estar abrindo um espaço maior para que isso realmente aconteça. Certo. E sim, quero dizer, esse é o meu mundo. Sou filho de missionário, filho de pregador no mundo evangélico moderno. Muito movimento de santidade, cessacionista, sabe? Então, sim, eu conheço esse mundo por dentro e por fora. Essas são as minhas pessoas, aquelas que não leem o que eu escrevo e não gostam. Sabe? Essas são as minhas pessoas. E então você está fazendo a mesma coisa que o Rô faz pela Igreja Católica. Acontece que eu sou meio que o espinho no traseiro, sabe? E eu não pretendo ser. Não estou tentando ser. Alex disse que não tenho nenhuma identidade como anarquista. Mas eu quero falar sobre a bondade de Deus. E quando você faz isso, todo o resto treme. E eu quero falar sobre confiança. É sobre isso que quero falar. Porque religião não é sobre confiança. É sobre desempenho. Certo? E confiança você sabe, para confiar em alguém, essa pessoa tem que ser boa. E nossa teologia... Pois na minha história, essa teologia não me ensinou que Deus era bom. Jesus era bom. Certo. Mas não Deus. Lembro-me de estar em um acampamento da igreja e lembro que eu era, sabe, jovem. Definitivamente um adolescente, eu acho, no nível mais baixo. E eu fui até o palestrante do acampamento da igreja e disse: Ei, então tenho uma pergunta porque estava fazendo meu pequeno momento devocional. Eu pensei, isso é tão incrível para mim? Acabei de ler este versículo. Deus é amor... E não há medo e amor. Sim, e eu lembro. Eu lembro do que ele disse. Ele vai bem, mas não, ele não é. O que ele? Isso significa que uma de suas características é ser amoroso. Sim, mas se você estiver do lado ruim. Certo. Dê um passeio pelo lado negro. Mas ele também é ira e todas essas coisas. E eu lembro que anos depois eu pensei, ele estava errado. Não, Deus é amor. Então estou supondo. Mas não quero presumir. Tipo, onde você está na teoria da expiação? Definitivamente não estou em substituição penal. Certo. Acho que isso é uma abominação atroz e uma das teorias mais destrutivas já perpetradas contra a raça humana. Contei ao meu pastor que apresentou ambas as teorias da cruz, ou ambas são tradicionais. 2 deles. Ou 2 deles, sim. Encarnação em expiação e convívio tanto faz. Eu realmente não sei qual é a posição dele, porque ele meio que apresentou isso como algo do tipo: ei, aqui está a segunda orelha. Mas o tradicional é o atomote. O nosso tradicional. Nossa tradicionalea. Porque o Oriente não iria... Tem isso e... Certo. Sim, eles teriam mais Christus Victor. Correto. Nosso. Sim. Então eu disse, sim, não acredito mais nisso. E seus olhos voltaram, meio que para trás, para me ajudar aqui, neste exato momento. Porque nega a divindade de Cristo. Ele nega. Ela divide a trindade. Certo. O que fazemos com as escrituras que, em nossa tradição, sempre nos foram ensinadas? Veja, isso significa tipo... Quais? Você foi curado por ele. Pela sua tira. Sabe sim. Pois ele fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Tudo bem, toda aquela passagem. Bem, se você olhar para toda essa passagem, verá que é uma polêmica de Isaías contra a humanidade, não contra Deus. Certo? Então ele está dizendo, nós viramos o rosto para ele, nós cuspimos nele. E você começa a descer lá e nós o estimamos, ferido de Deus e aflito. A substituição penal. E Isaías está dizendo que estávamos tão iludidos que fomos nós que fizemos isso com ele. E então culpamos Deus por isso.
Nós consideramos Jesus ferido por Deus e aflito, e ele está dizendo que somos loucos, certo? E então ele diz por quê. E ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é outro versículo. Mas o versículo fez cair sobre ele usa a palavra em hebraico pá, que significa encontrar ou deparar-se. E uma das coisas bonitas sobre as Escrituras é que existem várias traduções diferentes, mas a palavra hebraica é paga. E o que está sendo dito é como o Pai e o Espírito encontram o nosso pecado. Jesus faz isso em sua humanidade. Então eles estavam em Cristo reconciliando o mundo. Portanto, Isaías está dizendo exatamente a mesma coisa. Assim, em Jesus, o Pai e o Espírito encontram. Não colocam sobre ele. Ele encontra nossa doença, enfermidades. Foi experiência totalmente corporativa. Pai, Filho, Espírito Santo em nossa redenção na cruz. Por isso, em Acabana, coloquei cicatrizes, pulsos, Papai, cicatrizes, pulsos, Espírito Santo, cicatrizes, pulsos, Jesus. Isso nega a divindade de Cristo como ensinado. Porque o que você tem é Jesus sendo capaz de interagir com o pecado, e Paulo diz até mesmo se tornar pecado por nós, mas o Pai não pode. Então você tem dois entendimentos distintos do caráter e da natureza de Deus, certo? Você tem o Pai que precisa de apaziguamento, que precisa de sacrifício. Você tem Jesus que não precisa. Como isso sequer começa a fazer sentido? E quem sabe onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está tentando proteger o filho abusado do pai? Ou é o Espírito Santo que permite o abuso? Certo, porque ele está despejando sobre um inocente os pecados de outra pessoa para estar certo com ela, certo? Toda a estrutura é abusiva, mas requer uma distinção no caráter de Deus que divide a Trindade. Sim, e quando você faz isso, você tem um culto pagão, certo? E é por isso que, se você for à Índia e pregar a substituição penal, é isso. Eles vão adotar o seu Deus como mais um do seu panteão de deuses. Porque todos os deuses deles exigem sacrifício, magia e separação. E isso não é diferente aqui, certo? Então eles não veem Jesus como diferente. Eles só o veem como mais uma permutação dos 300 milhões de deuses, certo? Mas se você for e falar sobre o fato de que eles já estão incluídos, que eles podem ouvir por causa do que Jesus fez ao assumir a nossa humanidade, isso é algo totalmente diferente para eles. E agora isso é uma realidade relacional, não é mágica, certo? E como eles veem isso como mágica, então Deus derrama sua ira sobre o Filho e agora te dá a oportunidade de fazer a oração do pecador, que é a mágica para ir daqui até lá. Então agora podemos usar Deus como mágica, sabe? E então, sabe, eu realmente acho que já terminei completamente com toda essa teoria da expiação. Eu também. Então, por que Jesus morreu na cruz? Porque ele precisa ir buscar, precisa descer até as profundezas de onde estamos perdidos para nos resgatar, entende? E a revelação de toda a encarnação envolve a morte, o nascimento, a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão, certo? Então, quando perguntamos por que ele precisa morrer, precisamos incluir tudo isso e todos esses elementos contribuem para o motivo disso ser necessário, certo? Então a morte se torna o ponto mais importante que trazemos para a cena. Por isso ele precisa entrar na morte e destruir o seu poder em nós. E a vida estava no sangue e no derramamento de sangue. E não era só que ele precisava sofrer um acidente. Ele precisava tomar para si toda a nossa crueldade e toda a nossa insatisfação com o universo e com Deus e tomá-las para si como ser humano. Então é isso. Pois Deus estava em Cristo e nos reconciliou. Este é Martinho Lutero reconciliado no passado, finalizado, ação completa com consequência contínua, reconciliou o cosmos consigo mesmo sem levar em conta os pecados deles. Sim. Então agora, livre-arbítrio, pessoa, você pode desenvolver essa salvação que já foi realizada em Jesus. Você não pode se salvar em nenhum sentido definitivo, mas Deus não vai curá-lo sem a sua participação, certo? Ele não vai fazer de você alguém sem mente agora. E isso volta
exatamente ao primeiro ponto de que estávamos falando, que tínhamos essa ideia de que você precisava decidir antes da morte. A morte era o que determinava tudo, certo? Jesus veio para destruir a realidade de que a morte definia qualquer coisa. Somente em nossa ilusão é que a morte define alguma coisa, e ainda assim continuamos com uma teologia em que a morte é o ponto que define tudo, certo? Então qual é a tal alternativa? A alternativa é o livre-arbítrio contínuo, a integridade relacional com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso precisa ser desenvolvido, certo? Se Deus quisesse tirar a sua capacidade de escolher, certo? Esse era o objetivo. E é mais ou menos assim que ensinamos, não é? Você tem até morrer. Não sabemos o que fazer com doentes mentais. Não sabemos o que fazer com fetos. Não sabemos exatamente sobre tudo isso, assim como... Mas vamos ignorar isso por enquanto. Mas se ele quiser tirar sua capacidade de escolher, ou seja, depois da morte você está dentro ou fora, certo? Nesse ponto, o relacionamento busca acontecer, assim como o amor. Porque se o amor exige a capacidade de dizer não, caso contrário, é chamado de tráfico, certo? Ou é chamado de pornografia, não é? Então essa integridade relacional e a capacidade de dizer não. Se você não tem a capacidade de dizer não, o seu sim não importa. O seu sim é absolutamente sem significado. Então se o objetivo é tirar sua capacidade de dizer não, por que ele não fez isso desde o começo? Se esse é o objetivo, por que ele não tirou a capacidade de dizer não desde o início e nos poupou de todo esse sofrimento? Isso significaria que Deus seria um louco que causa dor. Ele machucaria um grupo, a maioria, enquanto seria bom para alguns, por qual teste ou experimento. Explique para mim, por favor, por que no Antigo Testamento temos essa imagem de um Deus tão irado? Por quê? Porque estamos justamente em um processo. E esse é o ponto de vista oriental. Isso é muito útil. O Antigo Testamento não é apenas uma revelação contínua e progressiva do caráter de Deus, mas também é a revelação da ilusão destrutiva na qual os seres humanos se encontraram. Então estamos constantemente projetando em Deus as nossas próprias ilusões. Certo. Você sabe, então sim. Então pegue o R de Noah, por exemplo. Tudo bem, vamos pegar Abraão e Isaac. Olá. Sim. Acho que essa é ainda melhor. Oh. Sim, com certeza. Porque então não entraremos em toda essa coisa de, você sabe, nova era pequena, você sabe, criacionismo da terra jovem e tudo isso. E então na história de Abraão e Isaac, você tem Abraão que mal tem consciência da realidade espiritual. E nós esquecemos disso, certo? Nós apenas pensamos, bem, na ordem dos caldeus havia uma escola de bebês, certo? Ou igrejas. Sim. O que temos em mente é um centro de adoração ao Deus e à deusa Lua, do qual Abrão fazia parte. Ele era um cara muito importante na cidade. E então, numa escala de espiritualidade de A a Z, ele está ali no BE porque ouve vozes. É só isso, certo? É isso que o diferencia de todos os outros adoradores de Ningau Inu, sabe? Então todos eles estão adorando, mas ele ouve vozes. Então ele está ali no BE e a voz é forte o suficiente para fazê-lo sair da cidade. Numa escala de compreensão do caráter e da natureza de Deus, ele está alheio, certo? Ele mal está começando. Então Deus está em um processo de educação relacional com Abraão e isso será uma revelação do caráter de Deus para que Abraão tenha uma ideia melhor de quem ele é, certo? Então o que Deus faz, ele vai falar com Abraão. Em qual idioma? A linguagem de Deus. Abraão não conseguia entender a língua de Deus, então Deus iria falar com ele em sua língua. Qual é a língua dele? Religião. Do que é composto? Separação, sacrifício, uma magia, certo? E então ele lhe diz, porque se você for aos Incas ou aos Astecas durante esse tempo em que Abraão estava vivo, ou a Odin e Thor e todos aqueles caras dos deuses nórdicos, ou você for a Moloque e Baal e todos eles têm essas coisas em comum. Separação, magia e sacrifício. E adivinhe qual é o maior sacrifício em todos eles? Crianças. Sim, filhos perfeitos sabem, filhos imaculados. É o sacrifício perfeito porque é o que está mais distante do coração humano. Isto é isso. Aquilo que é a entrega máxima da humanidade. Sua própria humanidade, certo? Quer dizer, é doentio. Então Deus vem e diz, ok, mate seu filho. E nós ficamos tipo... E Abraão diz, sim, porque é a linguagem dele, certo? Não só ele tem que dizer sim, Isaac também tem que dizer sim. É, certo.
Então você tem isso. E ele fica tipo, ok, ele não conta pra ele porque é tipo, não sei, talvez ele não consiga. Talvez ele não vá comigo e eu preciso dele. E sabe, tanto faz não. Quem sabe como tudo isso vai acabar. Mas ele está indo pra lá e você pensa, se Deus viesse e me dissesse pra matar um dos meus netos, sim, eu vou dizer de forma bem clara, vá se ferrar. Yeah. Sim, mas o que está acontecendo? Ele está pressionando-os. Ele diz, vou entrar direto na sua ideologia desde o começo e vou mudá-la. E então ele chega ao ponto onde a faca está descendo. Ele diz, pare, Abraão. Foi nesse momento que Abraão aprendeu que Deus é Jeová Jiré. Primeira vez que isso é usado. Então, a revelação de Deus naquela situação foi, Abraão, eu não preciso de sacrifício. E sabemos disso pelos profetas porque tivemos uma pequena visão lá na frente onde ele odeia sacrifícios. Odeia, certo? Deus nunca quis um sacrifício, diz Abraão. Se você precisa de um sacrifício, eu mesmo providenciarei. Entenda isso desde o primeiro dia. Eu não exijo sacrifício de crianças. Esse é o ponto dessa história. O ponto da história não é, você me ama o suficiente para sacrificar seus filhos? Essa é a história da religião. A história de Deus é totalmente contrária a isso. Entenda isso. Eu não exijo sacrifício de crianças. Se você precisar de um, eu mesmo providenciarei. O que é profético sobre o que ele fará por nós. E então nós o consideramos ferido por Deus, certo? Então aí você tem uma revelação progressiva dentro do contexto do entendimento distorcido do homem sobre o caráter de Deus. Deixe-me te dar um exemplo do Novo Testamento. Eu poderia te dar vários, mas vou te dar este porque é muito bom. Então Paulo, o apóstolo, que não é nenhum amador em estudos judaicos, ele não é nenhum ignorante sobre o judaísmo. Provavelmente ele era o maior estudioso judeu da época, treinado por Gamaliel. Ele conhece as escrituras. Ele foi treinado nas escrituras desde criança. Ele não vai citar errado, principalmente quando for colocar no papel e escrever. Certo? Há algo sobre hermenêutica, como interpretar as escrituras em que repetição sem redundância é igual a interpretação. Ou seja, se eu repito algo, mas não exatamente uma repetição sem redundância igual, isso significa que estou interpretando. Certo? Então Paulo cita uma declaração judaica central de que no Antigo Testamento todo homem que é pendurado num madeiro é amaldiçoado por Deus. Certo? Como ele faz isso? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas que por Deus descer dele. Não é por Deus que você é amaldiçoado. É por seres humanos. Certo? Então ele está dizendo que eles estavam errados. Certo? E então começamos a ver que há essa revelação se desenrolando. E a beleza de Deus é que ele se identifica totalmente conosco em nossa humanidade. E ele vai se envolver e ter sua reputação completamente destruída por causa das nossas ilusões sobre o caráter e a natureza de Deus. E ele vai dizer algo como, vamos deixar isso registrado. É isso que eles acreditavam, sabe? E então? Sim, e então ser... Eu estou impressionado agora. Então, quando diz... E ele disse a eles para matar todos os bebês e todas as cabras e todos os animais e tudo isso. E Brad estava perguntando ao seu mentor espiritual, Padre Bop, Bispo Laszlo, acho que o nome dele está naquela passagem, aquele cavalheiro mais velho e venerado, ele apenas sorri e diz sim, foi relatado que Deus disse isso. Certo? Pegou? Sim. E então, novamente, qual é o contexto? O contexto é todo o Novo Testamento na revelação de Jesus. Esse é o contexto para aquelas histórias do Antigo Testamento. Veja, quando nos perdemos nas histórias do Antigo Testamento, você não pode fazer isso. E é aqui que... Sim, eu acredito na palavra infalível e inerrante de Deus. E o nome dele é Jesus. Certo. Então o próprio Jesus diz aos fariseus, vocês estão olhando para as Escrituras como se elas contivessem vida eterna. Não. Certo. Não há pai e filho na Bíblia Sagrada. Certo. As Escrituras são lindas, mas são uma expressão ao longo da história, em muitas formas, desse movimento em direção à revelação que é direcionado a Jesus, de modo que quando olhamos para Jesus, vemos a revelação de Deus e então todos tentam alcançá-la depois. E mesmo quando o cânon das Escrituras está pronto, eles não têm tudo pronto, obviamente. Eles nem sequer têm uma solução para a escravidão, na verdade. E então você tem esse movimento, essa revelação do caráter de Deus e do caráter da humanidade ao mesmo tempo.
E eles estão todos misturados. Então é por isso que você precisa que o Espírito Santo seja seu professor. Certo? Estou tão, apaixonada agora. Então vamos mudar um pouco de assunto porque, quero dizer, eu poderia te fazer milhões dessas perguntas. Bem, acho que só uma pergunta bem prática. É meio que a mesma pergunta que fiz pro Hor, o que eu faço? No sentido de, eu quero aprender, eu quero crescer. E eu não sei, especialmente no mundo protestante, eu não conheço uma igreja, eu posso. Não estou falando sobre estar dentro ou fora. Estou dizendo, eu quero aprender. Pra onde eu vou? O que eu faço? Porque eu... Essa também é uma novidade que eu vou, estou animado. Sim, estou animado para aprender. Mas eu simplesmente digo, Não subestime a jornada que você já fez. Certo. Mas dizendo estamos... Sentado aqui parte seu processo de aprendizagem. Uma resposta a uma de suas orações. Sim, com certeza. Certo. Então como isso está acontecendo? Está acontecendo dentro da graça de um dia. Pare de ser um viajante do futuro. Pare de criar imaginações que não existem e de desconsiderar a presença de Deus em sua vida hoje. Porque você não é capaz de permanecer dentro da presença. Você quer fugir para algo que não existe, como se isso fosse mais promissor do que tudo o que está ao seu redor hoje. Você recebe graça por um dia. Fique por dentro disso. Certo? Não gaste a verdadeira graça de hoje em coisas que não existem. Certo? Sim, você está dentro do cronograma. Sabe, Deus não está dizendo, bem, eu contei essas coisas a ele e ele simplesmente não prestou atenção. Estou um pouco chateado. Não, ele sabe exatamente o quão surdos somos. Este é um Deus que é amor. Certo? E então sim, isso está acontecendo. Você fez as orações perigosas. É por isso que você está em crise. Estou falando sério. Você sabe, porque a dissonância cognitiva acontece sempre que os paradigmas em que você acreditava são rompidos. Mas o mesmo aconteceu com todos os medos que os sustentaram. E essa é a jornada, certo? É para sua totalidade. Você tem uma fé que vale mais que ouro que perece. E essa fé é. E agora você está recebendo o telo, o objetivo pretendido desta fé que está em você. Você sabe o que eles nos dizem? O objetivo não é ter um grande ministério, não é ganhar pessoas para Jesus. É a cura da sua alma, o sozo da sua alma, a cura da sua alma. Esse é o objetivo. E o trabalho de tudo isso não é para que você se torne mais inteligente e todo esse tipo de coisa é. É para que você se torne completo. E é aí que o modo como você é vai corresponder à verdade do seu ser. Certo? Então a verdade do seu ser é o que está emergindo aqui. Você me adota. Você já foi adotado. TR desde antes da fundação do mundo e você foi eleito desde antes da fundação do mundo junto com todos nós. Isso provavelmente vai soar como uma pergunta de um garoto de 13 anos, mas era algo que eu estava conversando com minha esposa, é que a maior parte da minha vida eu quis ser como Brennan Manning e pregar o evangelho. Você quer ser um bêbado? Bem, eu já estive lá. Ele era melhor nisso. Ele era muito melhor. Não, mas no sentido de evangelista vagabundo, eu não sei. E assim Isso é... Viagem futura. Sim. Bem, isso é parte do que eu acho que estou começando a descobrir, é que, como se eu fosse parte de toda essa mudança, pra mim é como se eu tivesse percebido que isso faz parte de mim, querendo encontrar minha identidade nisso, certo? E agora eu penso, isso vai acabar. Sim, claro, com certeza, absolutamente. O que restará? Sim. Você vai... ser. Então, você sabe, você vai pra dentro daquele lugar seguro. Você entra no lugar seguro onde encontra Jesus. Você olha para o rosto dele e diz, eu sou... Chega. Pergunte a ele. Quer dizer, pergunte a ele, eu sou o suficiente? E você ouve o que ele diz e olha em seus olhos? Ele está apenas sorrindo. Claro. Eu sei. Você sempre foi o suficiente. E então, você sabe, é isso. Muitos de nós fomos tão pressionados pela religião voltada para o desempenho que desconsideramos a maneira como podemos ouvir, sabe? E todos nós estamos trabalhando com base na vergonha, de qualquer forma. E estamos nos escondendo. Certo? E achamos que não conseguimos ouvir porque não conseguimos ouvir como as outras pessoas. E é tipo, não, relaxa. Você é tudo o que Deus queria. Sim. Você sabe o quê? O que tem aí? Ok. Esta é uma terra macia e agradável.
É uma terra macia, cara. De nada. Obrigado. Ah, irmão.